Será mesmo que você tem TDAH? Hoje o TDAH viralizou na internet e a gente tem pessoas de um lado com o discurso de que se uma pessoa acredita que tem TDAH, a gente não pode julgar ela. Se ela se identifica com TDAH, então esse é o importante. E de outro a gente tem pessoas com o seguinte discurso: tudo hoje é TDAH, essa é a geração mimimi. E a verdade é que dos dois lados nós temos coisas importantes a serem ouvidas, porque eles nos sinalizam algo. Meu nome é Francisco Meirelles, eu sou psicólogo, eu recebo muitos pacientes com essa dúvida, se podem ter TDAH ou não. E muitos que receberam um diagnóstico errado. E eu, como paciente com TDAH, já tive essa dúvida também. Por que o excesso de diagnóstico está acontecendo? E como que esse fenômeno vem tornando o TDAH algo viral, a ponto de que todos acreditam que tem TDAH? Aqui nesse vídeo eu vou passar informações baseadas em evidências científicas que podem te ajudar realmente a entender o que os estudos dizem sobre o TDAH. E o ponto aqui que eu quero passar para vocês é que o TDAH é um transtorno que não basta tu te identificar com ele para que tu tenha TDAH. Muitas vezes as pessoas elas caem na ideia de que se eu me identifico com um problema, eu devo ser ouvido, eu preciso ser validado em relação a isso pela minha identificação com aquele problema. E o ponto aqui é que para uma pessoa ter TDAH, ela necessariamente precisa passar por um profissional para ser avaliada se ela tem esse diagnóstico ou não. Ah, Francisco, mas por que isso? Porque todos nós na população possuímos sintomas de TDAH. E eu me identificar com um perfil de sintomas não quer dizer que eu tenha TDAH. Existem pessoas que estão longe da média de um perfil de características de TDAH. O que isso quer dizer? Todos nós temos esses sintomas. Existem pessoas que têm poucos sintomas de TDAH. Existem pessoas que têm muitos sintomas de TDAH. Existem pessoas que têm gravíssimos sintomas de TDAH. Mas entre o 0 e o 100, eu tenho diversas possibilidades. Só que muitas vezes eu tenho pessoas que estão próximas de um perfil de muitos sintomas, mas não necessariamente elas têm TDAH. A gente chama isso de subclínico. Um paciente clínico é aquele paciente que recebe o diagnóstico. E para que tu possa fazer essa avaliação para definir se a pessoa tem TDAH, tu precisa estar capacitado para investigar e concluir se essa pessoa tem realmente as características presentes para esse diagnóstico e não somente os sintomas de TDAH. Então o ponto aqui, pessoal, é que tu te identificar com o problema não quer dizer que tu tenha aquele problema. O que está acontecendo muitas vezes hoje em dia é que o paciente já chega no consultório do médico ou do psicólogo dizendo que tem TDAH, infelizmente por causa de uma má capacitação daquele profissional, ele já chega assumindo que o paciente tem TDAH, já dá o diagnóstico, muitas vezes o médico já, os pacientes falam, em poucos minutos de consulta já me diagnosticou, já me passou uma medicação. Infelizmente esse fenômeno acontece, mas também muito importante é um outro fenômeno de que muitas vezes os pacientes são invalidados, como se um paciente que tinha uma certa facilidade na escola, ele não tem TDAH, um paciente que passa na faculdade, ele não pode ter TDAH, quando na verdade não é isso que acontece. Então, a gente precisa compreender que uma pessoa se identificar com um problema não quer dizer que ela tenha aquele problema. Para você possuir TDAH, você precisa ter um diagnóstico de TDAH. E uma coisa não pode se descolar da outra. Ah, Francisco, mas então tu não valoriza o que a outra pessoa ela acredita sobre ela mesma. Pelo contrário, na verdade, quando eu recebo um paciente, eu vou fazer uma avaliação muito bem aprofundada, considerar todo o contexto dele, a vida dele como um todo, a autopercepção dele. Mas se eu der um diagnóstico errado para ele, aí sim eu não vou valorizar a vida desse paciente. Eu preciso entender e a gente precisa compreender isso, de que se identificar com o problema não quer dizer que eu tenha aquele problema. E se eu der um diagnóstico errado para um paciente, ele pode ter muito prejuízo na vida dele. É o diagnóstico correto que nos possibilita direcionar aquele paciente para um tratamento correto. E isso pode mudar vidas, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, um diagnóstico e um tratamento que vão ser corretos. Então, se você está buscando um diagnóstico, busque um profissional especializado.
Aqui na Academia do TDAH, se fizer sentido para ti, a gente tem profissionais psicólogos especialistas que oferecem tanto diagnóstico quanto tratamento especializado para TDAH, para ansiedade, para depressão também. Mas se você estiver interessado, a gente tem aqui o link nos comentários, onde você pode acessar o nosso site ou falar com a nossa equipe lá no WhatsApp para seguir com o encaminhamento para algum de nossos profissionais, você ser atendido pela nossa equipe aqui da clínica da Academia do TDAH. Então esse era o vídeo de hoje e se você gostou desse vídeo, deixa aqui uma curtida para ajudar o canal a impactar cada vez mais pessoas e também se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, clica no sininho para o YouTube te avisar de quando a gente postar novos vídeos e deixa aqui um comentário dizendo o que você achou. Teu feedback é muito importante para nós. Nos conta a tua experiência, você acha que pode ter TDAH, se esse vídeo te ajudou ou não. E eu vou deixar aqui em cima um vídeo sobre diagnóstico para que tu possa te aprofundar mais sobre o tema de diagnóstico de TDAH e ter mais conhecimento realmente validado por pesquisas científicas sobre o tema do TDAH. Obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo.